Olá, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Paulo Damasceno, estou passando aqui para te fazer um convite de assistir essa mensagem que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, onde eu ministrei algumas semanas atrás na igreja em que eu congrego, na Assembleia de Deus Ministério Internacional Ágape, na rua João Adão, número 103, no Residencial Gazo, aqui em São José dos Campos, igreja do meu pastor, o pastor Moreira Neto. E eu ministrei uma mensagem sobre Jó, onde existem duas perguntas cruciais nessa mensagem. A primeira delas é: será que o motivo real de Deus permitir que Satanás tocasse em Jó foi de fato mostrar para Satanás que Jó era fiel? Afinal de contas, a gente sabe da história, onde Satanás, de certa forma, desafiou a Deus, dizendo assim: olha, toque no que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar na tua face. E aí Deus fala: pode tocar em tudo que ele tem, só não toque na vida dele. Será que, de fato, o motivo da aprovação de Jó foi mostrar para Satanás que Jó era fiel? Essa é uma pergunta que vai ser respondida ao longo dessa mensagem. Segunda pergunta crucial dessa ministração é: qual é o seu limite? Até onde você aguenta ser provado e continuar fiel a Deus? Espero de verdade que o Espírito Santo ministre ao seu coração através dessa mensagem e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que eu creio que Deus vai falar ao coração. Um forte abraço, fica aí com a mensagem. Graça e paz. Diz assim: estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos na tua casa. Te pedimos, Espírito Santo, a tua ajuda, tua cooperação essa noite, que o Senhor abra nosso entendimento, nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor, a nós essa noite. Que nós possamos sair hoje, Senhor, desse lugar, deste culto, dessa reunião, Senhor, com uma certeza, a certeza de sabermos qual é o nosso limite. No nome de Jesus, nós assim te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui... Aliás, vocês acreditam que a história de Jó, ou a pessoa de Jó, esse personagem, ele foi um personagem verídico? Uma pessoa realmente a história de Jó aconteceu? Quantos acham que ele foi um personagem real, uma pessoa real, uma história real? Levante a mão assim. Ok, pode abaixar. Quem acha que não, que é uma ficção, que essa história não foi real, levanta a mão assim. Quem não acha nenhum nem outro? Porque de repente não levantou a mão nenhuma vez, né? Então... Queridos, Jó, ele foi uma pessoa real por dois motivos. A história de Jó é uma história real, é uma história verídica. O primeiro motivo é que um dos critérios que os líderes judeus usaram
na hora de fazer a seleção dos livros que eram inspirados por Deus, daqueles que não eram inspirados, um dos critérios era que o livro precisava ser um livro histórico. Ele precisava ser uma história real. Ou seja, na Bíblia, nenhum dos livros que aqui estão são histórias fictícias, fantasiosas. Não é uma ficção, são todas histórias reais. Então esse era um dos critérios que os líderes judeus usavam, tá? Que o livro ele pudesse ser contextualizado historicamente. Mesmo os livros que são chamados de livros poéticos, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, eles precisavam ser contextualizados historicamente, para que eles pudessem fazer parte do cânon. Então esse é um dos motivos, é uma das provas que nós podemos dizer que Jó foi uma pessoa real, que a história de Jó aconteceu de fato. Segundo motivo, e esse é o mais forte que esse, é que o próprio Deus atestou que Jó foi uma pessoa de verdade. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Deus ele fala através de Ezequiel dizendo o seguinte. No versículo 13 ele fala assim, Ezequiel capítulo 14, versículos 13 e 14. No versículo 13 ele fala assim: a nação que pecar contra mim, eu a castigarei. Falando de Israel. E no verso 14 ele fala assim: e ainda que estivessem dentro dela Noé, Daniel e Jó, eles pela sua retidão salvariam a si mesmos, mas nem seus filhos eles poderiam salvar. Então o próprio Deus atestou, não, Jó foi uma pessoa real, um homem que existiu, e que se ele estivesse dentro da nação de Israel, quando foi o período do cativeiro, eles pela sua retidão salvariam a sua própria vida, mas isso não livraria Israel de passar pelo cativeiro. Então o próprio Deus atestou. Um outro texto na Bíblia que menciona Jó, que mostra também que ele foi uma pessoa real, é Tiago capítulo 5, versículo 11, aonde o apóstolo Tiago fala assim: lembrai-vos da paciência de Jó, o qual sofreu a provação, mas o Senhor foi misericordioso com ele. Ou seja, por todos esses motivos podemos com certeza afirmar que a história de Jó foi real. Agora imagina o seguinte, eu quero que você imagina comigo uma coisa. Imagina que você está aqui agora, assistindo essa palavra, essa mensagem, ouvindo essa ministração, e lá na eternidade, em algum lugar, está tendo um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus está dizendo assim: tem visto lá o meu filho? Tem visto lá minha filha? Íntegro, sincero, que luta para não pecar, que tem feito a minha obra. E aí o diabo fala assim: mas também, só abençoa ele, só dá um monte de bênção, tira o que ele tem, tira o que ela tem. Você vai ver se ele não blasfema na sua face. E aí Deus fala assim: tudo bem, pode tocar em tudo que ele tem. Só que o problema é que essa conversa está se referindo de você. Toca no que ele tem. E de repente, do dia para a noite, você começa a ter perdas. Perdas. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Exatamente isso. Uma conversa entre Deus e Satanás, porque a Bíblia fala que ele é acusador, que ele passa dia e noite acusando os irmãos, aonde Deus falou para Satanás: toque no que ele tem, só não tira a vida dele, o resto você pode tocar tudo. Agora veja bem,
por muitos anos, eu vou confessar para você, por muitos anos, eu tive uma luta interna com essa questão de Jó. E eu falo, não é justo. Não é justo. Não é possível. Deus, não é justo Deus fazer um negócio desse. Deus tocar em tudo que a pessoa tem, até nos filhos. Permitir que os filhos da pessoa morram, que o patrimônio que ela juntou a vida inteira se perca de um dia para a noite, só para provar para Satanás que a pessoa é fiel. Só para provar para Satanás, falar, não, pode tocar, vou te provar, que ele não vai me negar. E por muito tempo, pastor Braz, eu lutei dentro de mim dizendo, não é possível. Isso é injustiça. Quer dizer que eu estou aqui, de repente, servindo a Deus, lutando, e aí para Deus provar para Satanás que eu sou fiel, Deus permite Satanás tocar na minha vida, na minha família, na minha saúde. Não é possível. Mas a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nós vamos ver aqui essa noite, dentro da palavra de Deus, que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, não foi para provar para Satanás que Jó era fiel. Havia um outro motivo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, começando já daquele jeito: qual é o teu limite? Qual é o seu limite? Pergunta para você mesmo: até onde você aguenta ser provado e continuar fiel? Até onde você aguenta ser provado e continuar temente servindo a Deus com a sua fé intacta? Até onde? Qual é o seu limite? É interessante porque hoje vou falar de uma forma geral, ok? De uma forma geral, mas nós vivemos às vezes um cristianismo, um evangelho, onde as pessoas por muito pouco estão abrindo mão da sua fé em Deus, onde as pessoas por muito pouco, por uma tribulaçãozinha, por um ventinho que está vindo, uma chuvinha, as pessoas estão desanimando, as pessoas estão abrindo mão da sua fé, as pessoas estão se desviando da igreja, as pessoas estão virando as costas para Deus por muito pouco. São Bernardo do Campo, uma família, um casal perdeu 3 filhas num acidente. As únicas 3 filhas. Houve um acidente de carro e as 3 meninas morreram no acidente. A família ficou dilacerada, os pais à base de calmante, a igreja ficou num estado lastimável, todo mundo chorando, a perda daquelas crianças. E quando você chega num velório como esse, onde tem 3 crianças que estão sendo veladas, a mensagem que você fala nisso, a mensagem que você ouve é o céu, é a esperança que a Bíblia nos dá de nos reencontrarmos. Não tem outra mensagem, não tem o que falar. É falar, nós precisamos aceitar a vontade de Deus e aguardar a esperança que a Bíblia nos dá. E quando terminou o sepultamento, tinha um outro casal da igreja, foi para casa,
E eles sentaram na mesa do café e começaram a conversar. E a conversa que teve ali foi o seguinte: o pai disse assim, o chefe da casa falou assim: olha, se eles não forem mais à igreja, é até de se entender, porque é uma perda muito grande. Se eles não aparecerem mais na igreja, se eles se desviarem, é até algo de se entender. Essa foi a conversa na mesa. É até algo de se entender, porque perder 3 filhos dessa forma, de uma forma trágica, inesperada, é o que nem todo mundo consegue superar isso. E tinha um menino, filho do casal, que ouviu essa conversa, uns 8 anos de idade, e disse assim: pai, mas elas não estão no céu? E ele disse: sim, filho, elas estão no céu, o Senhor está cuidando delas. E ele disse assim: mas para eles encontrar elas no céu, eles não precisam continuar na igreja? E o pai disse: precisa, filho, precisa. Então, pai, eles não podem sair da igreja, porque senão eles não vão encontrar elas no céu. Aí o pai disse assim: meu filho, depois a gente conversa, não fica escutando conversa de adulto não. Depois a gente conversa, você é muito criança para entender isso. E passou. Quando foi no próximo culto, no domingo, aqueles pais que perderam as filhas estavam no culto para adorar a Deus. E aquele menino começou a gritar na igreja assim: pai, eles acreditam, eles acreditam, pai, eles acreditam, eles estão aqui, eles acreditam. Qual é o nosso limite? Até onde a gente aguenta passar a provação e continuar dizendo: Senhor, eu continuo na sua presença, eu não te deixo por nada, eu não te deixo por nada. Veja bem, a Bíblia diz que Satanás tocou nos filhos. Jó perdeu todos os filhos. Tocou nos bens. Jó perdeu toda a sua riqueza. O patrimônio de uma vida inteira de trabalho ele perdeu. Mas por fim Satanás não se sossegou e ainda pediu mais uma vez para tocar em Jó. E Deus disse: pode tocar. E diz a Bíblia que veio agora uma enfermidade no corpo de Jó. Feridas que se alastravam do alto da cabeça até a planta dos pés, de sorte que Jó se sentava na cinza, no pó, e coçava as feridas com cacos de telha. E apareceram 3 amigos para consolar Jó. Agora olha só, 3 amigos vieram para consolar, mas quando os amigos de Jó viram o estado que Jó estava, viram toda a situação que Jó estava passando, eles chegaram a uma conclusão: de que Jó estava passando por tudo aquilo porque Jó estava em pecado. A teologia dos amigos de Jó era parecida com uma certa teologia que existe hoje aí, que diz o seguinte: que se você passa provação, é porque você
está em pecado. Que o servo de Deus, aquele que anda em santidade, aquele que vive a sua vida buscando a Deus com integridade, esse não passa aprovação. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Ele não pode passar aprovação. Por quê? Porque ele é príncipe, ele é filho de rei. E príncipe não passa aprovação. E se ele estava passando aprovação porque estava em pecado, e se ele estava em pecado, ele tinha que confessar o pecado dele. Obrigado. Ele tinha que confessar o pecado dele. É igual um certo ensinamento que há por aí, dizendo: olha, se você está sofrendo, venha para Jesus e pare de sofrer. Se você está sofrendo, quem é filho de Deus não pode sofrer. É porque ou você não tem fé, ou você está em pecado. Ou pior, vai ver, tem algum encosto na sua vida. Você precisa expulsar esse negócio. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Jó, você está em pecado. Confessa o seu pecado. E Jó, em todo o tempo, no diálogo, na conversa que ele tem com os amigos, Jó se defende. Um amigo acusa e Jó se defende. Outro amigo acusa e Jó se defende. Veja bem, você sabe por que Deus permite que o cristão sofra? Todo sofrimento, toda tribulação, existe um propósito, existe um motivo. Existem certas tribulações que nós passamos na nossa vida, que são colheitas de uma semeadura errada, em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos uma semeadura errada, nós vamos colher frutos errados. E há um ditado que diz que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós colhemos, nós vamos plantar. Então existem provações, tribulações que passamos na nossa vida, que são frutos de uma semeadura errada. A gente semeou errado, não tem jeito, a gente vai colher lá na frente. A lei da semeadura, ela é implacável. Existem sofrimentos que nós passamos, que são sim consequências de pecado. Consequências de pecado. Quando Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos. Depois Jesus encontra com ele e fala para ele assim: tu estás são? Estou são. Então não peques, para que não te suceda coisa pior. Então existem consequências que nós sofremos por conta de pecados. E Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado. Mas as consequências vêm. Você quer ver um exemplo? Davi. Ele pecou. Se arrependeu, pediu perdão, chorou. Deus perdoou, sim ou não? Mas a consequência veio. Deus usou o profeta e disse: por causa do teu pecado, a espada não sairá da tua casa. Então existem sofrimentos que nós enfrentamos, que são consequências de pecados que cometemos. Existem sofrimentos que passamos, que são frutos de decisões erradas. Decisões. Às vezes, numa situação de decisão, nós não conseguimos ter discernimento
não conseguimos ter sabedoria, tomamos decisões erradas e sofremos por causa das nossas decisões. Agora, existem provações que passamos que são uma permissão de Deus para nos fazer aprender alguma coisa. E eu vou dizer mais, quando eu leio Romanos 8:28, que fala assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Significa que mesmo nos sofrimentos que nós passamos, que são consequências dos nossos atos, Deus ele faz com que nós aprendamos alguma coisa. Deus ele faz com que nós aprendamos, cresçamos, amadureçamos com os sofrimentos. Porque no final, todas as coisas contribuem para o bem. A gente vai chorar, a gente vai se desesperar, vai doer, a gente vai perder o sono, mas no final, pelo menos o aprendizado a gente vai ter. É por isso que Paulo, quando ele entendeu isso, ele disse assim: eu me glorio até nas minhas tribulações, porque eu sei que a tribulação produz a paciência. Pelo menos isso. Mas toda aprovação que nós passamos tem um aprendizado. Tem um para quê estamos passando aqui. Você quer ver uma coisa? Marcos capítulo 4. Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os discípulos. E de repente Jesus dormindo na polpa do barco, eles são acometidos por uma tempestade. Mas Jesus estava dentro do barco, Jesus estava com eles na tempestade, mas Jesus estava dormindo. Por quê? Porque aquela tempestade, aquele episódio, aquela circunstância tinha um propósito. Sabe qual era o propósito? Quando eles acordam Jesus e dizem: Senhor, não se te dá que pereçamos. O Senhor não está vendo não, a gente vai morrer, faz alguma coisa. Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Porque vocês já não repreenderam essa tempestade. É tipo assim, isso aqui está acontecendo, é para vocês exercerem a fé de vocês. É para vocês usarem a fé de vocês. Porque vocês estão tão tímidos, homens de pequena fé. Aí Jesus vai e diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Tudo cessa. Então tudo tem um para quê. Um para quê? E a pergunta é: para que Deus permitiu a provação de Jó? Será que foi para provar para Satanás? Abre aí Jó capítulo 23. Jó capítulo 23. Diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras
com que ele me responderia. Olha o que Jó está falando. Eu ia saber, ele está dizendo assim, eu ia saber quais são as palavras que Deus ia me responder. E entenderia o que ele me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Segura aqui. Sabe por quê que Deus permitiu a provação de Jó? Jó, ele tinha orgulho da sua santidade. Jó, ele era um homem tão reto, tão íntegro, tão certo na sua vida, nas suas atitudes, que Jó sentia orgulho da sua santidade. Quando Jó começa a passar essa provação, aquilo que estava dentro do coração de Jó começa a saltar para fora. Sabe qual era o argumento de Jó? Deus está me punindo injustamente. Enquanto a teologia dos amigos de Jó diziam: você está assim porque você está em pecado, você está passando isso porque você está em pecado, Jó dizia: eu sou correto, eu sou justo, eu estou sendo punido injustamente, Deus está me punindo de forma injusta. Ele estava dizendo assim: olha, se eu tivesse diante dele, eu saberia até o que ele ia responder. Eu ia pleitear com ele, minha boca se encher de argumentos, eu ia me livrar do meu juiz. Por quê? Porque na concepção de Jó, Jó tinha uma vida, uma conduta perfeita. Perfeita. E Deus aproveitou-se da situação para falar assim: eu vou mostrar para Jó que ele não é ninguém, que se ele faz o que ele faz, se ele é correto, se ele é íntegro, se ele é sincero, ele não faz mais do que a obrigação dele. Não faz mais do que a obrigação dele. Queridos, às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nos quebrar. Para nos quebrar. E quão bom é quando nós entendemos e já nos humilhamos diante dele. Quão bom é quando nós entendemos que aquilo que estamos passando na nossa vida é porque Deus, ele quer nos trazer para perto dele. Você sabia que quando o povo de Israel se afastava, o povo de Israel deixava o Senhor, ia após outros deuses, daí Deus falava assim: não, eu vou mandar uma prova sobre eles, para eles se voltar para mim. Aí Deus mandava uns gafanhotos, falava: não, vou mandar o meu exército. Era um exército de gafanhotos, bichinhos desse tamanho assim, que vinha, assolava. E aí Deus levantava o profeta e dizia: sacerdotes, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, convertam-se ao Senhor, apregoem um jejum de pano de saco e cinza. E sabe, você que está vendo essa transmissão, está assistindo essa mensagem, o Senhor está permitindo algo na sua vida para te trazer para perto dele. Até quando você vai continuar fugindo, correndo? Até quando você não vai reconhecer que Deus é Senhor da sua vida, é Senhor de tudo? Quer ver uma coisa? Olha o que diz capítulo 31 de Jó. Abre aí. Capítulo 31. Olha como ele tinha orgulho da sua santidade. Ele diz assim: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem?
Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para os perversos e o desastre para os que obram iniquidade? Olha o versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. E por aí vai. Ele tinha tanto orgulho das suas atitudes, da sua conduta, da sua santidade, que ele fala: pese-me o Senhor em balanças fiéis, e o Senhor verá a minha sinceridade. Quando que eu dei? Aí ele continua aqui: quando que eu deixei de atender o órfão? Quando que eu deixei de socorrer a viúva? Quando que o meu servo não comeu comigo na minha casa? Ele tinha orgulho da sua santidade. Aí o capítulo 32, versículo 1, fala assim, ó: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder todavia, condenavam a Jó. E Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. E aí os próximos capítulos são discursos de Eliú. Agora, eu vou encerrar minha mensagem falando uma coisa. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: agora que Jó está passando por tudo isso, mas não enxergou ainda, que a justiça dele não é nada. Eu vou ter que falar, vou ter que conversar com ele. Aí no capítulo 38 diz que Deus aparece a Jó num redemoinho, e Deus começa a fazer uma sequência de 38 perguntas. Deus fala assim: Jó, diz assim, ó: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos. Tipo, você não queria um tete a tete comigo? Deus estava falando: cinge os teus lombos, como homem. Eu perguntar-te-ei, tu responde-me. Primeira pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Como se Deus falasse assim: você não é o bonzão? Você não é o santo? Aquele que está sendo injustiçado? Onde você estava quando eu estava fundando a terra? Diz assim, versículo 5: faze-mo saber, o 4, se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E aí Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu colocava limite no mar para ele não invadir a terra? Onde você estava, Jó, quando eu estendi as estrelas no céu? Onde você estava? Onde você estava? Sabe o que aconteceu? Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender com o Todo-Poderoso é ensinar?
Quem assim arguia a Deus, responde estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí Jó começou a baixar a bola dele. Jó começou a murchar e falar: Senhor, eu falava daquilo que eu não estava entendendo. Calma aí que eu acho que eu não sou tão santo assim não. Calma aí. Senhor, peraí, eu reconheço. Põe a minha mão na boca, vou falar mais nada. E aí ele termina, encerra o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E quando Jó reconheceu que Deus era o soberano, que Deus tem os seus pensamentos, que Deus tem os seus planos, e aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. E Deus conhece os nossos limites, que Deus não nos vai dar uma aprovação maior do que nós podemos suportar, porque Deus sabe os nossos limites. Às vezes nós não sabemos o nosso limite. A gente não sabe o nosso limite porque a gente nunca passou algo que a gente pense assim: não, isso aqui é o meu limite. Mas Deus sabe o nosso limite. E aí sabe o que acontece? Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Qual que é o nosso limite? Qual que é o nosso limite? A minha oração aqui essa noite é que você possa dizer assim: Senhor, não importa o que aconteça, eu não deixo de adorar o Senhor por nada. Eu não deixo a tua presença e os teus caminhos por nada. Existem missionários que estão nesse momento lá no Oriente Médio, cristãos que estão sendo torturados por causa do amor ao Evangelho e o amor a Deus. Pessoas que dizem assim: Senhor, o meu limite é a morte. Meu limite é a morte. E se eu morrer, eu estou com o Senhor. Que nós possamos ter dentro de nós essa fé. Vamos ficar de pé.
Qual é o seu limite? E eu quero que nessa oração, quero que você converse com Deus. Fale para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou disposto a quem sabe até perder a minha vida, Senhor, por amor a Ti. Eu sou disposto, Senhor, a passar o que for necessário para continuar na Tua presença. Talvez você vai dizer: Senhor, eu não sei qual é o meu limite, mas o Senhor sabe. Mas, Senhor, eu estou disposto, Senhor, a continuar contigo, independente do que aconteça na minha vida. Pai, no nome de Jesus. Senhor, aqui está, Senhor, a Tua igreja, Senhor, aqui está a Tua igreja. Senhor, o Senhor trouxe aqui nessa noite aqueles que o Senhor quis. O Senhor trouxe aqui essa noite, Senhor, aqueles que precisavam ouvir esta palavra. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Senhor, que nós possamos ter dentro de nós uma fé, Senhor, um amor pelo Senhor, não por aquilo que o Senhor nos dá, não por aquilo que o Senhor nos oferece, não por aquilo que o Senhor nos abençoa, mas que nós, Senhor, possamos Te amar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, e que o Senhor possa colocar dentro de nós, Senhor, uma fé inabalável, uma fé, Senhor, que não se abala por nenhuma circunstância, uma fé, Senhor, que acredita, Senhor, no milagre, no impossível. Uma fé, Senhor, que suporta, Senhor, assim como aqueles heróis da fé, onde está relatado na Tua palavra, que uns foram cerrados no meio, Senhor, outros foram lançados na fornalha, na cova dos leões, outros, Senhor, passaram, meu Deus, por martírio, por torturas, mas não negaram a sua fé. Por isso, coloca dentro de nós, Espírito Santo, essa fé inabalável, que não nos tira da Tua presença, Senhor, por nada, que nós estamos firmes, estamos, Senhor, continuando, Senhor, contigo, Te servindo, Te amando, independente de